dos graves problemas da justiça brasileira é chamada morosidade. E claro, justiça que tarda, falha. Mas você sabia que existem formas alternativas de solução de conflitos? Um desses meios é a conciliação. Só para você ter uma ideia, quase 90% dos conflitos familiares encaminhados pela Defensoria Pública do Estado foram resolvidos em acordo extrajudicial. Para falar sobre o projeto Conciliar, eu recebo aqui no estúdio o defensor Gabriel Furtado, da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom, o número é significativo, né? Em São Luís, 86 casos aqui, no caso foram 96 audiências de conciliação, não é? Quais são os números absolutos em relação a esses casos em que houve uma resolutividade desse percentual? Até a última consolidação tinham sido mais de 150 audiências, né? Com a taxa de solução de quase 90%, ou seja, de todos os casos que foram apresentados, quase 90% dos casos saíram de lá solucionados, sem precisar ingressar com ação judicial. As próprias partes se resolveram com a intermediação de um mediador, de um conciliador. E eu estou vendo aqui que esse período é pequeno, quer dizer, do final de setembro até a primeira quinzena de novembro, né? Ou seja, há uma procura grande das pessoas, há uma conscientização maior das pessoas de que é possível sim tentar resolver esses conflitos de uma forma mais até sustentável? Há uma conscientização, né? Na verdade, há uma conjugação de esforços entre a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Nós percebemos que cada vez mais o Tribunal de Justiça julga mais e julga melhor, né? A Defensoria Pública atende mais e atende melhor, mas mesmo assim há cada vez mais processos. Então a gente precisava de um meio alternativo, a gente precisava tentar diferente. E esse é um dos projetos pilotos, é uma das tentativas diferentes que nós estamos empreendendo. Além dessa rapidez, dessa efetividade, que outras vantagens tem a conciliação? Bem, transfere poder para as partes, quem resolve na conciliação são as partes. No processo judicial, quem resolve são as autoridades envolvidas, né? A parte que constrói seu acordo, e é interessante que num acordo, aquele acordo ele tem o mesmo poder de uma sentença. Mesmo valor. Mesmo valor. Inclusive, numa ação de alimentos, por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, determina que até mesmo, em caso de descumprimento de um acordo de alimentos, pode haver a ordem de prisão judicial igual a sentença. Então, além da parte ter esse poder, a gente fala que assim, o que é acordado não sai caro. Então há essa construção, há efetividade e o mais importante também, é rápido. Né? Um acordo pode ser feito em um dia, a gente tem marcado audiências em até 20 dias úteis. A gente tem histórico de processos que demoram anos. Né? E como eu disse, muitas vezes não é culpa dos atores judiciais. Hoje a gente tem um dado do CNJ que temos mais de 80 milhões de processos ativos. Né? Mesmo que a gente pare tudo que a gente está fazendo para focar nesses 80 milhões, é impossível resolver num tempo rápido. E quais são os casos, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, que podem ser tratados, levados, encaminhados, por exemplo, pela própria Defensoria na questão de conflitos? Bem, hoje a gente está focando muito em demandas de família, né? E em casos cíveis. Aqueles casos de moradia, ou alguns casos de demandas cíveis. Mas a ideia é que praticamente todas as demandas judiciais sejam pelo menos tentadas, resolvidas por meio da conciliação ou da solução administrativa de conflito. Como, por exemplo, demandas de registro público, que você não vai conciliar, mas se o registro é equivocado ou mesmo você não tem registro. Em vez de eu entrar com uma ação judicial para solucionar aquilo, a gente, por meio de soluções administrativas, também solucionar aquilo mais rápido. Então, a nossa meta para 2019 é que praticamente tudo que entra na Defensoria Pública seja solucionado dessa forma, por mecanismos alternativos. Mas hoje a gente tem focado muito em casos de família, as famosas alimentos, pensão alimentícia, divórcio, guarda e casos cíveis. Como é que funciona o processo desde a chegada, do primeiro atendimento das pessoas em relação às situações dessas de conflitos até o final? Como é que funciona o processo? Bem, quando a pessoa chega na Defensoria, a gente tem um acolhimento dela, né? Nós ouvimos o que ela tem a dizer, normalmente passamos uma lista de documentos e questionamos se ela quer tentar uma conciliação. No caso específico desse projeto, é em parceria com o Tribunal de Justiça, e é muito importante citar que essa parceria com o Tribunal de Justiça é essencial. A postura do Tribunal de Justiça tem sido muito importante. Nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça, agendamos uma audiência de conciliação diretamente com o Tribunal de Justiça. A outra parte é intimada, e aí vem um termo de cooperação técnica no Tribunal de Justiça. Essa intimação é feita pelo Tribunal de Justiça e a parte se dirige diretamente a esse centro de conciliação. Ocorrendo a conciliação lá, o problema acaba.
Se não tiver a conciliação, a defensoria imediatamente entra com uma ação judicial que já pula essa etapa da conciliação. Mas como você mesmo viu no início da nossa entrevista, essa segunda etapa só acontece em menos de 10% dos casos. Esses centros de conciliação no estado, qual a quantidade hoje? Aqui na capital, como é que funciona? Quantos são? Aqui na capital, nós estamos focando, salvo engano, em 2. Esse com o Tribunal de Justiça, mas a Defensoria Pública criou o próprio núcleo de mediação ali na Rua da Estrela, número 421, aqui no Reviver, na sede da Defensoria Pública. Mas todos os núcleos da Defensoria Pública, eles têm essa orientação de focar na solução administrativa do conflito e na mediação. A gente falava ainda há pouco sobre a postura das pessoas, o senhor falou sobre a questão do ponto de vista das instituições, né? A importância da parceria com o tribunal e tudo. Mas aquele que é assistido também tem entendido que ele também pode ser parte, digamos assim, de solução desse problema? Olha, é muito comum a pessoa chegar nas instituições públicas já querendo brigar, né? Eu cheguei até aqui, agora eu quero ir na justiça, eu quero o meu processo judicial. E assim, é uma desconstrução que a gente tem que fazer. E a gente faz isso, a gente conversa, a gente mostra que você não precisa chegar com a faca no pescoço para resolver seu problema. Então, assim, é um processo de empoderamento. Uma construção, é uma construção. Né? Então, assim, faz parte da conciliação essa conversa. É muito interessante. E, assim, é uma construção do dia a dia. Não é simples, mas também tem que ser feito. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão de hoje com o defensor público Gabriel Furtado. Obrigado pela entrevista aqui pelo projeto Conciliar. O título do projeto é Conciliar, Rapidez e Eficiência no Acesso à Justiça. Obrigado. Eu que agradeço.